Fala pessoal, chegamos ao 9º episódio do Inovação na Prática. Quem diria, hein, que íamos chegar tão longe. Tô muito contente, cara, cada episódio que vai pro ar é muito massa, todo o processo de pensar, de convidar a pessoa, de me preparar, isso já é muito legal. E quando vai pro ar é só a finalização desse processo. E durante todo esse processo, a Carol é uma pessoa que me ajuda bastante, a nossa convidada de hoje. Carol é alguém que está sempre nos bastidores, garantindo que chegue com uma qualidade boa, que tudo ocorra bem, que seja bem gravado, produzido. Então, já fiz vários agradecimentos para a Carol por comprar essa junto com a gente, por estar disposta sempre a ajudar. E eu resolvi chamar ela hoje para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia, porque também tem várias coisas que ela faz sobre a inovação e ela aborda a inovação de um jeito diferente também, porque até hoje eu falei bastante com empreendedores, gente que está à frente dos negócios, mas a inovação não é só para as pessoas, acho que também é para quem está no dia a dia, para quem está executando isso, quem faz parte do time. E por isso que eu resolvi chamar ela, por isso que eu resolvi trocar essa ideia. Obrigado por aceitar o desafio, Carol, da gente conversar, bater esse papo. E queria te dar o espaço, então, para tu te apresentar, falar um pouquinho do que tu já fez, o que tu já estudou, por onde tu já morou, que eu sei que, olha, tem história por aí, né? Sim. Então, muito obrigada, Miguel, por ter me convidado. Foi um convite bem inesperado para mim. Mas eu fiquei bem feliz, assim, de aceitar. Embora tenha sido desconfortável aceitar no início, porque eu fiquei refletindo depois, eu acho que aceitar esse desafio vai muito ao encontro do que eu quero falar hoje também, né? Porque acho que faz muito sentido isso com o caminho que eu fiz até chegar na nave, assim, é bem isso de, me desafiar e ir atrás, aceitar a oportunidade, mesmo que na hora eu não sinta que eu consiga, sabe? Acho que a gente vai se capacitando no caminho, então, muito obrigada. E eu sou uma pelotense que nunca tinha morado em Pelotas, mas sempre falo isso, assim. Eu vinha pra cá pra visitar minha família e tal, mas nunca tinha morado em Pelotas, eu vinha ano passado. Quando eu nasci, meus pais já moravam em Bagé, então começou por aí, quase bagiense. Quase bagiense. Meu irmão é bajecuíno, né, que fala. Mas depois eu morei em Rio Grande, a família toda foi pra lá. E depois eu fui estudar em Floripa, fiquei 3 anos lá. Aí depois voltei. E agora eu tô aqui na nave, né? Então, apesar de agora estar aqui numa empresa que é de tecnologia, meu começo não foi assim, que nem o teu, né? Não é de tech. E eu me formei em Oceano, na FURG. Que loucura. Nada a ver, né? Nada a ver, cara. Acho que eu sou a pessoa com formação... Com certeza, né? A formação mais aleatória. Com certeza, a formação mais aleatória da nave é a minha. Eu sou formada... Acho que é a pessoa com a formação mais aleatória que eu conheço. Pô. Acho que é. Ganhei o prêmio aqui. Mas, realmente. Eu me formei em Oceano na FURG, depois eu fui fazer mestrado em aquicultura, na UFSC, em Floripa. E... O que é aquicultura? Essa é uma pergunta... É uma pergunta boa, né? É o cultivo de organismos aquáticos. Então, meu mestrado foi bem inovador já também, que era o cultivo multitrófico, então, de espécies de níveis tróficos diferentes, cultivo multitrófico integrado de camarão e tainha, em sistema de bioflocos, que já é uma tecnologia também. Sim. Dentro da aquicultura, então, foi inovador, mas... Tá maluco. Depois, assim, eu fui fazendo essa retrospectiva, digamos assim, da minha vida profissional, e eu vi que, eu sempre gostei disso, de aplicar o conhecimento, sabe? Sempre foi uma busca que eu tinha, uma necessidade, assim, de não quero deixar só na teoria, eu preciso ver como isso funciona na prática. E no caso da aquicultura, eu vi que eu não queria trabalhar com isso, né? Foi importante. Mas foi importante, foi até interessante, assim, porque por muito tempo eu ficava, por que eu escolhi, assim, a aquicultura? Muito foi pelas pessoas do laboratório lá da EMA, na FURG, né? Não sei se o pessoal conhece, mas a EMA é um laboratório, a Estação Marinha de Aquicultura lá da FURG, é lá na Querência, quando você tá indo pra praia, lá pra Querência. A galera é muito legal, é muito gente boa, assim, aí isso foi uma das coisas. Mas eu via que era um mestrado mais profissionalizante, mais prático. Sim. E aí eu pensei, não, vindo pra essa área eu consigo trabalhar mais, já foge dessa coisa de ficar na universidade.
Mas aí, durante a prática, as coisas, a rotina do laboratório, eu vi, tá, não é por aí, também não quero trabalhar numa fazenda de camarão, sabe? Sim. Ou até em empresas de... Tinha muita empresa de biotecnologia, coisa assim, também não era tanto que eu queria. Mas, basicamente isso, assim. Porra, que loucura, cara. Não tenho nenhum conhecimento sobre essa área, assim. E aí, tipo, e é muito louco, porque aí como que veio essa ideia de isso aqui que eu tô fazendo não me agrada, quero fazer outra coisa da minha vida? Eu lembro que eu entrei na faculdade muito nova, né? Eu entrei com 16 anos. Cara, com 16 anos tu não sabe o que tu quer fazer. O que tu vai fazer pro resto da tua vida? Não, tu não sabe. Não tinha a menor noção. Não me arrependo de ter começado cedo, assim, que acho que é legal tu te permitir ir testando as coisas, né? Então... Sim. Mas eu lembro que eu gostava de física e biologia e foi isso que me fez escolher oceano. E aí eu fui testando vários laboratórios lá, trabalhei até num que era de modelagem numérica, então tinha um pouco de código também. Mas eu lembro, assim, que eu ficava na dúvida já na faculdade. Será que eu quero mesmo fazer oceano? Será que eu quero trocar de curso? Mas eu fui aprendendo que eu não gosto muito de... Se eu não tenho certeza, eu vou parar tudo e começar outra coisa, sabe? Eu gosto de ir pensando no processo, assim. Me manter em movimento e testando as coisas e... Aí eu pensei, tá, vou experimentando aqui, vou vendo. Aí, depois no mestrado, quando chegou esse momento aí que eu falei, decidi, beleza, no meio do mestrado eu decidi, não quero trabalhar com isso, mas eu vou terminar, eu tava ganhando bolsa, toda a galera do laboratório me ajudando lá, toda a pesquisa, daí eu pensei, vou terminar. Nesse momento eu já comecei a estudar outras coisas, assim. Aí comecei a chegar mais perto do design, fui estudando outras coisas, fiz alguns cursos, mas foi só no ano passado que eu descobri, assim, que tinha UX e UI design, que foi engraçado, que foi quando eu comecei a me aproximar da nave, tipo, foi por isso que eu conheci a nave, e no fim não tô trabalhando com isso, né? É louco. Mas é muito interessante esse aspecto que tu fala de, tipo, sei lá, às vezes tu acha que inovação, que o processo de inovar, seja na tua vida, seja dentro da empresa, na atividade que tu faz, surge do nada, assim, tu tá um belo dia tomando café e vou fazer isso de um jeito diferente. Mas é um processo, né? Sim. É um processo de tu ir pensando e questionando coisas até tu tomar a decisão, né? Contigo também foi desse mesmo jeito, né? Eu vejo muito isso e tem que ir conhecendo as coisas também. Eu acho que o conhecimento é importante nesse processo, né? E bem a coisa de testar também, que a gente fala muito, né? Tu fala muito do construir, medir, aprender. Sim. Eu vejo que isso se aplica em tudo na vida, né? E até lá no oceano, testando os laboratórios, tinha gente que ficava a vida toda do curso, né? Sim. Mas ficava todo aquele período no mesmo laboratório, não tá errado, a pessoa gostou daquilo, ficou naquilo. Eu não, eu ia, ficava um tempo num, achei legal, beleza, mas não sei, vou testar outro, sabe? Pra mim funciona bem dessa forma, assim, eu ir conhecendo as coisas, porque eu acho que não tem como tu ter certeza se tu não tiver experiência. Experiência é uma parte muito grande disso. E eu acho que na inovação também faz sentido isso, sabe? É um processo que tu também precisa, de alguma forma, deixar isso concreto, sabe? Concretizar isso, realizar isso, deixar palpável. Não adianta ser só ideia inovadora. Tu tem que fazer alguma coisa para aquilo se tornar realidade, né? Sim, sim. E quando tu fala de experiência, é massa tu falar de experiência, porque, tu foi te colocando em ambientes que iam te dando uma sensação dessa diferença. Tu foi vivendo experiências diferentes. Tu veio aqui no evento, eu lembro que tu veio e chamou bastante atenção, tu botou um baita comentário, né? Acho que eu fiz uma publicação no meu Instagram. Isso aí, fez uma publicação no LinkedIn também, acho que foi, marcando. Cara, tu não vai ser ninguém. Como é que foi isso? Porque eu sei que é muito louco, porque eu faço isso às vezes também. Sim. Mas como que foi pra ti, assim? Cara, vi aquele evento, vou ir pra participar. Cara, isso foi uma experiência muito marcante pra mim, assim, de superação individual, sabe? Isso é outra coisa que eu acho que é muito importante. Saber que tu tem que desafiar e é tu contigo mesmo, assim. Não é com os outros, sabe? Não é uma competição com os outros. Cara, é a tua zona de conforto, sair da tua zona de conforto. E naquele momento, assim, eu tinha acabado de vir pra Pelotas, acho que eu vim em abril do ano passado. Aí conheci a nave, tava estudando design e vi que ia ter o evento.
E eu vi, acho que... Que era evento de tech, acho que era não, era de... exato, não tinha nada a ver com design. Só que, e eu sabia disso, só que eu pensei, cara, eu achei essa empresa muito legal. Eu achei a cultura da nave muito massa. E aí eu, de alguma forma, eu me identificava com aquilo, assim, eu pensei, eu quero ir lá pra conhecer a nave. E eu tinha isso na minha cabeça, assim, forte, né? Aí eu pensei, não, vou ir no evento, vou sozinha mesmo, não conhecia muita gente aqui. Isso é uma coisa também, né? Meus amigos daqui, tipo, vários não moravam mais aqui quando eu voltei e tal, então não tinha ninguém pra eu chamar pra ir comigo. E aí eu pensei assim, eu lembro muito, na hora que eu comprei, eu pensei, cara, eu vou comprar. Isso vai ser um problema pra Carol do futuro, sabe? Como eu vou ir, que eu vou ir sozinha, a Carol do futuro vai se virar. E foi muito louco, porque eu cheguei aqui, e eu cheguei, acho que no horário certinho, assim, e só tinha guri, só tinha homem. E eu pensei, puta merda, não conheço ninguém, todo mundo chegando, tipo, duplas, trios, todo mundo se conhecia. E eu chegando assim sozinha, sentei num cantinho ali. E foi um desafio muito grande, porque viu quanto foi bom eu ter claro o motivo que me fez vir aqui, sabe, aquele dia. Eu queria vir pela empresa, não era pelas coisas de dev, que eu não ia entender nada. E aí eu pensei assim, tá, muito legal o evento. Eu lembro que eu via vocês e eu pensava, eu queria falar com alguém da empresa, sabe? Sim. Mas eu tava ali ainda meio travada, né? Sim. E foi eu fiquei me reforçando isso, assim, tá, eu vim aqui por causa de tal coisa. Quando acabar o evento, eu vou falar com alguém da empresa, E eu fiquei cultivando esse pensamento. E, pô, eu lembro que eu acabei falando no momento das perguntas lá, sabe? Tipo, falaram que era um tema de acessibilidade, que eu tinha algum tipo de conhecimento. E aí eu falei na frente de todo mundo. Aí eu pensei, pô, que bom que eu cultivei esse pensamento antes, né? E aí, tava até falando com o Barros agora há pouco que como foi importante, porque ter vindo nesse evento, aí eu falei ali naquele momento, eu falei com o Barros no final do evento, aí o Barros ficou com o meu contato, ele mandou do Startup Weekend. Se eu não tivesse vindo, talvez eu não tivesse ido no Startup Weekend, se eu não tivesse ido no Startup Weekend, eu não ia participar do processo seletivo depois, eu não ia estar aqui na nave, entendeu? E esse é outro ponto, tu falou uma parada muito interessante ali, tipo, cara, é muito sobre ti, assim, tipo, e acho que inovação também é muito sobre isso, é tu ir e tu fazer melhor algo que tu já faz. Fazer aquele processo que tu já tá acostumado a fazer de um jeito diferente, testar uma outra maneira de abordar o teu cliente, tipo, é muitas coisas que tu já faz, de tu tá insatisfeito contigo mesmo, não satisfeito, mas tipo, tu ser autocrítico e falar, não, eu quero fazer diferente, quero sair dessa zona de conforto que eu me coloquei aqui para fazer algo diferente, sabe? Muito interessante esse ponto. E aí teve o episódio do Startup Weekend também, né? Tipo, como é que foi isso pra ti? Tipo, como é que foi ir de novo para um evento diferente, com uma proposta diferente? Startup Weekend, quem não sabe, é um evento de um final de semana, tu tira uma ideia do papel. Temos que ter de novo o evento de novo esse ano, foi muito legal ano passado. E como é que foi, tipo, como que foi participar do Startup Weekend e a importância disso também nesse teu processo de inovação, né? Tipo, de mudar de carreira, de fazer outras coisas. Eu vejo que isso de ser eu comigo mesma foi um dos motivos que fez eu escrever o post depois, né? Que tu tinha perguntado disso também. Porque eu vejo que é uma coisa que só tu sabe. Tipo, quem tava aqui naquele dia no evento viu o externo. Mas ninguém sabia o quanto foi difícil pra mim, sabe? O quanto foi difícil eu ter decidido sozinha e tal, e falado. E eu vejo que no Startup Weekend foi a mesma coisa, assim. Eu tava voltando de viagem, que eu tinha ido no show do Red Hot com meu pai, meu irmão e minha cunhada. Baita show. Nossa, foi muito legal. E aí a gente voltando de viagem, assim, tava só eu e meu pai. E eu conversando com ele e falando, né? Falaram aqui no grupo que ia ter uma dinâmica de falar uma ideia na frente de todo mundo. E eu, não sei o que eu vou falar, né? Não sei se eu falo alguma coisa ou não. E aí, conversando com ele, eu me dei conta muito, assim, da importância de novo, eu sabia o que eu quero com essa experiência. Eu sabia que eu queria fazer networking, conhecer pessoas da área, assim, que trabalhavam com isso, e aprender o máximo possível. Como que eu vou aprender o máximo possível? Aproveitando todas as oportunidades que eu tiver no evento. Então, eu vou falar sim. Tipo, não importa se a minha ideia vai ser boa ou não. Eu decidi que eu ia falar alguma coisa. Então, porque pra mim era um desafio, né? Não ter certeza se aquela ideia ia ser boa ou não, e mesmo assim escolher ir lá na frente e falar pra todo mundo.
é muito fora da tua zona de conforto, né? Muito fora. Ainda mais sem conhecer ninguém. Sim. E eu lembro que foi tão importante isso, assim, que eu cheguei lá e tinha umas gurias que eu fui conversando ali na hora, bem que nem tu fala que o Matheus fala que tu faz, né? Chega no evento já conhece todo mundo. Sim. Mas daí eu fui falando e eu lembro que várias perguntavam, tu vai falar alguma ideia? E que eu não sei se eu falo, não sei se é boa. E eu falava, fala, eu também, eu decidi, eu não sei se a minha vai ser boa, mas eu vou falar. Sim. E eu lembro que teve uma até que eu vi que ela foi lá e falou também. E aí já fiquei feliz, né? Pô, sim, ajudei também, talvez tenha ajudado a outra guria. Mas eu vi que essa experiência de tudo, assim, né? De tu te desafiar, de lá na frente, saber que é difícil, que talvez tu não vai ter a validação das outras pessoas ali. Mas aí foi uma surpresa, né? Porque a minha ideia foi uma das escolhidas para virar uma startup. Também tu tem que trabalhar com pessoas que tu nunca viu na vida. No meu caso, eu nunca tinha visto na vida. Tinha gente, acho que já conhecia, assim. Mas tu lidar com uma equipe, que acho, não sei se tu tinha falado, mas são 3 dias, né? É de sexta de noite até domingo. Então, cara, tu não conhece aquelas pessoas ali. E é um intensivo de trabalho em equipe e todo mundo pensando junto, tendo que trabalhar muito essa inovação também, né? E foi muito importante e foi interessante também para aprender sobre mim mesma, né? Porque, pô, eu me inscrevi como pessoa de design, que é pessoa desenvolvedora, pessoa de design ou de negócio, né? Sim. E eu fui totalmente pessoa de negócio. Sim. Eu não fui nem um pouco de design. E no fim a gente ganhou ainda, né? E ainda me coloquei no desafio de fazer o pitch. Então... Pô, é verdade, você fez o pitch, né? Eu fiz o pitch, Então foi mais um desafio ainda. Sim. E, cara, pra mim foi uma experiência, assim, muito rica nesse ponto de conhecer gente, de ver que não vai ser fácil, tu tem que lidar com a incerteza, que é uma coisa que a gente faz bastante aqui, né? Porque no nosso grupo lá, na nossa startup, a gente ficou pivotando várias vezes. E aí quando a gente achava que tava indo por um caminho que fazia sentido, a gente mudava de novo. Passava outro mentor e mudava tudo. E tu não pode te desesperar, sabe? Tem que pensar, tá, o que eu vou fazer agora então? Sei lá, vamos pensar em outra coisa, né? Sim. Vamos resolver esse problema de uma outra forma, mas não dá pra desistir de tudo, tu tá ali já no caminho. Então, pra mim foi bem importante isso, assim, lidar com essa pressão de não saber e ter que resolver, porque eu assumi esse compromisso aqui de que eu ia resolver isso. E ir se adaptando, assim, foi muito legal. E a questão do pitch também, né? Eu lembro que tava entre eu e um outro colega. E todo o grupo, acho que eu já sabia que ia ser eu ou ele já sabia que ia ser eu ou ele. E todo o grupo decidiu que ia ser eu ou ele. Aí a gente decidiu que ia ser eu. E pra ele era mais fácil falar, porque eu acho que ele é mais... Eu nunca sei se isso tá certo, né? Mas eu me vejo como uma introvertida comunicativa. E esse colega é bem extrovertido. Sim, sim. E aí eu pensei, pra ele é mais fácil. Mas, pô, a ideia tinha sido eu que tinha dado e tal. Talvez eu soubesse mais as causas do que me moveram naquilo. Vai ser um desafio eu falar, mas eu acho que eu consigo falar. Então, foi muito importante também, sabe, sair da zona de conforto nesse sentido também. E aí, no fim, a gente ganhou e foi uma surpresa muito grande. Massa. Pô, foi muito legal. Foi muito massa mesmo, assim. E, tipo, foi legal esse ponto que tu fala, porque, tipo, tu te coloca numa zona de incerteza quando tu tá inovando, né? E tu precisa lidar com isso. Tipo, tem coisas que dão certo e tem coisas que não dão certo nesse processo, né? Acho que isso é inerente. Isso faz parte do processo de inovar, saber que vão ter erros, saber que vão ter dores de barriga, que vai ter medo, isso faz parte de qualquer processo de inovação, né? E aí, pô, tu passou por tudo isso, tipo, tu foi construindo esse processo de, eu quero inovar na minha vida, quero fazer uma coisa diferente. Aí tu entrou pra empresa, fez parte, tipo, começou a trabalhar junto com a gente, e como que foi pra ti, assim, tipo... entrar na empresa e aí lidar com todas essas demandas que surgem diferentes, com toda a todo momento. Quem não viu o Papo de Sextou de semana passada com o Matheus Darenberg, a gente falou bastante sobre isso, sobre essas mudanças que a gente tem, essa constante necessidade de aprender coisas novas. E como que foi para ti daí sair dessa realidade e vir para um cenário diferente, com uma proposta diferente, de tipo, numa área diferente, assim, tipo, essa área de tech?
No início eu vi que eu tive muito que me adaptar até com essa coisa da cultura, né? De, tipo, tá numa empresa, mas saber que eu tenho muita autonomia sobre as minhas coisas, assim. A gente falou bastante disso no Papo de Sextou, assim, sobre autogestão, autoliderança. Eu vi que foi uma coisa que eu achava muito legal, mas ainda era muito difícil pra mim, sabe? Porque, pô, tu tá acostumado... Eu até falei no episódio também, a rotina do laboratório que eu tinha, pô, todo dia eu tinha que estar lá, tal horário, medir salinidade, temperatura da água. Sim. Era no mesmo horário, então, pra mim foi difícil esses aspectos, assim, né? Mas foi muito legal eu ir entendendo, saber que eu tinha autonomia, e eu lembro que no início era bem importante pra mim, assim, eu coloquei muito como prioridade eu aprender a priorizar as coisas. E pra isso eu vi que eu tinha que entender como é que a empresa funcionava, né? Senão não tem como tu saber. E hoje eu vejo que é uma das coisas que eu mais vejo que eu tô conseguindo fazer bem, isso que eu fico feliz, e que é, pô, eu mesma ter autonomia pra entender com base no que tu tá fazendo, no que o Matheus tá fazendo, que é o time que eu tô mais perto, né? Eu consegui entender o que faz sentido que eu faça pra ajudar vocês. Até num dos episódios lá do podcast do Matheus, que é Techsolvers, não sei. Techsolvers, procurem aí. Também. Eu teve um convidado que falou, eu nunca tinha pensado nisso, assim, que a pessoa que ocupa um cargo de inovação, para esse convidado, a pessoa tem que ser um facilitador. Eu achei isso muito legal, assim. É verdade. Não tinha pensado nisso. E eu vejo hoje que eu me enxergo fazendo inovação aqui na nave, muito tentando facilitar o trabalho de vocês de alguma forma, assim. Porque a gente quebra as coisas que a gente precisa fazer e vai distribuindo ali e tentando fazer de uma forma mais eficiente. Eu acho que inovação tem muito disso também, né? Não precisa ser uma coisa gigantesca, mas, pô, se tu pode fazer de uma forma mais eficiente, que tu precisa te esforçar menos, gastar menos tempo, talvez, menos recurso, que qualquer que seja esse recurso, é uma inovação já, né? Tu buscar um resultado melhor com aquilo. É bem entregar melhor, com mais qualidade, né? Gastando menos. Sim. Mas eu vejo bastante nisso, assim, que foi um período de adaptação, mas é muito massa e ver o quanto isso se aplica pro resto da vida também, né? Então, essas coisas de priorização, assim, pô, tu consegue ir organizando a tua vida muito melhor quando tu entende o que é prioridade. Tu trazer esses aspectos pro teu dia a dia, pra tua experiência, acho que isso é mais massa de tudo, assim, tipo, a gente ir aplicar esses conceitos na nossa vida, tipo, nos projetos que a gente tem, acho que isso é muito legal. E o que tu considera que tu já fez de mais inovador desde que tu chegou? Um exemplo prático de inovação que tu fez, tipo, como surgiu essa provocação, o que era a dor, o problema? Eu acho que no dia a dia, assim, o que eu tenho feito mais são os podcasts mesmo, que, pra quem não sabe, sou eu que edito, né? O Miguel falou que eu ajudo aí. Mas, cara, eu não sabia nada disso, né? Nada. Nunca tinha editado nada de... Só videozinho no CapCut mesmo. Sim. Pro Instagram. E, pô, aprender do nada, mexer no Premiere. Faz muito pouco tempo que eu comecei a fazer isso e tem sido muito legal aprender e ver a diferença lá dos primeiros episódios que estão no YouTube pra agora, né? Ver que o áudio é uma coisa que eu tô aprendendo bem melhor e tal. Mas eu acho que a coisa que mais me marcou, porque acho que foi uma saída da zona de conforto de todo mundo, foi a imersão, assim, que eu acho que foi um case muito fechadinho de coisa que a gente pensou muito, que foi desafiador, que eu consegui participar um pouquinho de todas as partes e que se fechou numa experiência que eu lembro de no dia estar aqui participando, pensando, cara, o evento tá muito legal, sabe? Eu lembro de sentir assim, nossa, ficou muito legal. Foi uma surpresa, assim, a qualidade do evento e foi muito gratificante ver o quanto deu certo, assim, sabe? Que foi difícil vender tudo depois que estava vendendo, mas, pô, foi muito massa ver que fechou, assim, redondinho com o que a gente queria, sabe? Sim. Pô, aquele evento, a imersão é um evento que a gente fez 2 turmas, a gente tá aí vendo se vamos fazer a terceira, como é que vai ser, mas foi muito legal, assim, tipo, todo o processo, e realmente tu participou de várias etapas, né, tanto da parte falar com o fornecedor, da parte de organização, tipo, tudo isso Quem não tá acostumado a lidar não entende o tamanho que é fazer um evento, organizar as coisas
é tudo que demanda, né? Uhum. E saber que às vezes dá errado em cima da hora e que vai dar errado, na grande maioria das vezes vai dar errado. Uhum. Então, foi muito louco, né? Tipo, foi muito legal. Massa esse case que tu trouxe, assim, porque realmente foi tudo na correria, isso é uma característica que a gente tem, que pode ser positiva ou negativa. Sim. Mas foi tudo em cima da hora, mas tipo, é legal ver as coisas acontecendo, tipo, acho que é massa quando fecha esse ciclo de tipo, tu construir, tu medir, tu aprender e tu começar um outro ciclo, acho que é muito legal, tipo, acho que é muito o resultado, tu vê aquele resultado acontecendo, é muito massa. E tem um ponto que tu fala bastante quando tu fala de inovação, tipo, tu até falou sobre a questão do áudio, melhorar o áudio, que é de ir conversar com outras pessoas, né? Tá em contato com outras pessoas, né? Tipo, como tu julga importante isso nessas coisas que tu tá fazendo ou nas outras coisas, tipo, sei lá, tu tava falando com teu pai sobre dar uma ideia e tal, tipo, qual a importância disso pra ti quando tu tá inovando ou quando tu tá fazendo as atividades do teu dia? Sim. Cara, eu acho que, na verdade, é pra isso que serve a convivência humana. Eu acho que, assim, a gente não pode cair num reducionismo até, talvez, de lidar com as pessoas no dia a dia e não tá disposto a aprender com elas, sabe? Não tá disposto a ouvir o que a pessoa tá falando, pensando no que eu posso usar disso pra minha vida, no que essa pessoa já fez que eu nunca tinha pensado que eu podia fazer, ou o caminho que ela percorreu, talvez ela tenha feito um erro. Isso vai muito ao encontro disso aí, né? Tipo, não preciso fazer o mesmo erro que tu fez. Se a gente conversar e tu me contar o que tu fez de errado, talvez eu possa evitar esse erro, sabe? Se eu for inteligente e cometer um erro diferente. Sim. Mas eu vejo que é muito importante, assim, nessas caminhadas e isso, né? Tanto, falar com meu pai. Pô, foi uma conversa ali que a gente tava tendo de boa, ele não ia participar do Startup Week, não tinha nada a ver. Mas foi importante pra minha experiência no Startup Week no outro dia, né? E isso de ir atrás das pessoas da minha rede ali foi uma coisa legal também, porque eu sempre via, que eu falei de um amigo meu que eu seguia no Instagram, pô, conheço há um baita tempo, fazia jiu-jitsu. E aí eu via que ele postava as coisas e nunca tinha pensado, porque eu não pensava que eu ia um dia precisar daquele conhecimento, né? Sim. Aí eu vi, pô, tem um videozinho aqui falando sobre edição de áudio e tal. E aí começou, eu lembro que a gente foi fazer, acho que a primeira edição, cara, tava só dando erro pra exportar o arquivo. É verdade, foi isso aí, agora que eu lembrei. Demorou, né? Agora que eu lembrei que foi aí que eu entrei em contato com ele. Aí eu ia exportar o arquivo do Premiere, só dava erro, eu botava na internet e dizia que, sei lá, que era o formato do arquivo e não era o formato do arquivo, assim, dava erro, número, não sei o que, não sabia o que era. Daí eu falei, me ajuda aí, não sei o que, tô passando por isso e tal. E pô, o guri mandou um áudio, gravou a tela, mostrando como é que era, não sei o que. E aquilo ali, pô, depois todas as outras vezes eu já sabia o que era quando dava esse erro, então já mudou uma coisa que eu podia... E eu fui atrás, né? Eu fui atrás no YouTube, eu tentei procurar o que era, mas não adiantava. Então, foi muito importante eu saber que eu podia contar com pessoas da minha rede. E, claro, depois teve a questão do áudio também. Mas eu vejo que também é importante, como tu fala, né? De ir atrás, sei lá, da pessoa do YouTube que eu vi o videozinho que me ajudou. Pô, talvez tenha várias outras coisas que eu possa otimizar o que eu tô fazendo, né? Talvez... eu não tenha me ligado que tal coisa que eu demoro um baita tempo pra fazer, aquela pessoa tem um vídeo mostrando que é muito mais fácil do que eu tô fazendo. Então, eu acho que depois que eu resolvo essa parte da necessidade aí, eu posso ir atrás de otimizar as outras coisas que não é tão latente que precisa resolver agora, sabe? Acho interessante isso. Porra, massa. E legal que tu fala de experiência, assim, tipo, uma das coisas que eu quis te chamar aqui também pra gente conversar é porque tu tá numa posição diferente das outras pessoas que eu já conversei. Tipo, eu falei bastante com pessoas que estão à frente de negócio, que são empresários, empreendedores, pessoas que são líderes, enfim, gente que tá motivando outras pessoas. Tu tá no outro lado de, tipo, tu faz parte de um time onde tem pessoas que vão demandando de ti, tipo, que vão te... É um ambiente inovador onde tu pode ir testando coisas, assim, tipo, o que é importante na tua opinião, tipo, que dica tu pode dar para essas pessoas que, tipo, para ti é muito importante
ouvir, o que feedback é importante ter, até onde é interessante ir, tipo, o que é legal nessa relação de ser liderado de alguém que que fala sobre inovação, que pauta inovação. Uma coisa que eu vejo, assim, que é muito importante, vou trazer, acho que primeiro a dificuldade, assim, que eu vejo, que é, aqui na Nave, tem todo um ambiente que favorece a inovação. Eu considero isso, assim. E quando tu tem um pensamento mais inovador e tu consegue ser mais criativo, cara, surgem muitas ideias. E muitas ideias boas, inclusive, né? Eu vejo que, às vezes é difícil, ainda mais, lá no início, que eu ainda estava entendendo meio o que era importante para a empresa e tal, era difícil eu canalizar isso, essa energia e essas ideias, transformar numa coisa concreta, sabe? Num projeto, numa iniciativa de fato, de inovação. Como deixar isso realizável, palpável, né? Como conseguir que isso tenha continuidade. Isso ainda é uma coisa que eu vejo que eu ainda tenho uma certa dificuldade de, por exemplo, coisa de conteúdo. Ainda tem que otimizar, assim, como deixar esse processo melhor, sabe? Pra não ficar tão travado. Acho isso importante. E aí, pensando nisso, né, trazendo pros líderes, cara, uma coisa que me ajuda muito e me incentiva muito, vai ficar feliz agora, é o exemplo de vocês, assim, tanto teu quanto do Matheus, porque vocês estão sempre estudando. Não é uma coisa assim, tipo, tá me mandando ir lá estudar coisa. Cara, vocês estão sempre estudando, vocês estão sempre indo atrás, vocês estão sempre tentando melhorar o que vocês estão fazendo. Se eu vejo isso, eu quero fazer também, entendeu? Eu entendo que é o que é esperado de mim, porque vocês fazem isso também. Vocês não entendem que é uma coisa que, vai chegar um ponto da minha carreira em que eu não vou mais precisar fazer isso. Não, eu quero estar sempre me desenvolvendo. Se eu quero estar sempre me desenvolvendo, eu tenho que estar sempre estudando e buscando melhorar. Então isso é uma coisa que acho que... Inclusive, um dos laboratórios que eu saí na faculdade, eu lembro que eu gostava da área, mas eu sentia isso, assim, que a pessoa que era minha chefe na época me mandava fazer coisas e aprender coisas que ela não sabia me explicar, sabe? Não sabia como fazia, o caminho que eu tinha que fazer pra aprender tal coisa. Não é que a pessoa precise fazer tudo, mas, pelo menos te dá um direcionamento, né? Então, eu vejo que essa postura de vocês, como liderança, sendo inovadores e indo atrás das coisas, estando sempre se atualizando, me ajuda, assim, a querer também fazer isso, sabe? Eu acho bastante importante. E acho que essa coisa de dar uma orientada no onde canalizar a energia até que a pessoa aprenda a ter autonomia sobre isso também é importante, sabe? Não é só, agora tu vai inovar e, cara, vai inovar, te vira. É muito importante estar com as expectativas alinhadas, né? E o que tu acha, o que tu daria de dica para quem tá passando por esse momento, assim, de tipo, cara, não sei se é o que eu quero fazer da minha vida, não sei se o que eu tô fazendo hoje é o que eu quero fazer, tipo, sei lá, que o conceito do resto da vida eu acho muito louco, né? Pra gente que tem 20, tá na casa dos 20 anos, mas alguém que tá, cara, não sei se é isso que eu tô fazendo, eu quero fazer nos próximos 5, 10 anos da minha vida, tipo, que conselho tu daria? O que tu acha de toda essa tua jornada de acertos e erros? Quais foram as suas experiências positivas que podem ajudar outras pessoas? Cara, eu acho, em primeiro lugar, não pensar que o trabalho é a tua vida, sabe? Tipo, tu não é o teu trabalho. Tira um pouco do peso da escolha do trabalho, eu acho, da tua vida, assim. Não é, meu Deus, a escolha da minha vida, se eu não for isso, se eu não achar a profissão certa. Porque eu lembro quando eu tava lá na época da faculdade, eu tinha isso, sabe? Nossa, eu não escolhi a profissão certa, ideal pra mim, que eu nasci pra fazer, eu não vou ser feliz. Cara, a vida não é assim, pra começar, sabe? Sim. E aí, eu vejo que tu entender que tudo é sobre escolhas. E se tu escolher uma coisa que tu não gostou, tá tudo bem, sabe? Tipo, tu pode escolher outra coisa depois, não tem problema. Tu pode te permitir escolher errado. Não é nem escolher errado, tu não ia saber que aquela escolha não era que tu queria se tu não tivesse escolhido ela. E algo que eu vejo, assim, que é importante é juntar as experiências, das experiências que tu teve, assim. O que tu gostava? O que tu era bom? Pensando em soft skills mais do que em hard skills, né? O que era bom? O que dessas coisas tu tem facilidade, sabe? Tipo, a gente falou muito no podcast do Papo de Sextou sobre gostar de resolver o problema, sobre gostar de ser criativo. Eu sempre gostei disso. E eu fui vendo ao longo da minha trajetória que eu gostava disso.
E até tinha um nome na aquicultura que era GTP, que era Gambiarra Tecnicamente Perfeita. Eu acho que a GTP se aplica muito pra vida. Mas eu vejo que isso me ajudou, sabe? Vendo em todas as experiências que eu tinha, profissionais, o que me ajudava de soft skill principalmente, assim, o que eu era boa nisso. E aí tu vai tentando direcionar, assim, mas principalmente, cara, se colocar em movimento. E saber que se tu ir direcionando as coisas, vai dar certo, sabe? Não é uma coisa imediata. E também não é vai dar certo no final. Se tu ficar sentado, não vai dar certo. Sim. Mas quando tu te coloca em movimento e tu vai buscando... tô vendo que eu gosto de resolver problema. Tô vendo que eu talvez seja mais prática nas coisas, assim. Vou indo por esse caminho, vou aceitando os desafios. Eu sei que não vai ser fácil, talvez não vai ser o resultado que eu queria. Aqui no Pelotas JS. As palestras que tiveram, eu não entendia nada, né? Sim. Mas, foi importante, com base no que eu quero, o que é importante, sabe? Então, acho que é simplificar isso também da escolha do profissional, sabe? Saber que nem tu falou também, não é do resto da vida, não precisa ser do resto da vida. Se tu quiser trocar depois, sei lá, com 40 anos, troca também, sabe? Não tem problema. Acho que vai muito mais da vida que tu quer ter do que... Meu Deus, a profissão da minha vida, tipo, hoje em dia não é mais aquela coisa necessariamente, vou fazer um concurso. Pensa no meu avô, assim, meu avô foi bancário o resto da vida, tipo, pra ele era isso, entendeu? Sim. E a vida é isso, ele não ia pensar depois em mudar se ele não gostasse, não sei se ele gostava ou não. Sim. Entende? Então, acho que hoje a gente tem muita escolha e isso, claro, às vezes é ruim porque a gente tem muita opção e é difícil escolher. Mas também é bom, sabe? Então, usar bem isso, assim, as tuas escolhas pra ir te conhecendo melhor, sabendo no que tu é bom, no que tu não é tão bom, no que tu não quer tanto fazer, e ir direcionando o teu esforço, a tua energia pra um sentido, se colocando em movimento nisso. Assim. Porra, muito interessante. Os papos com a Carol sempre terminam de maneira muito filosófica. Mas é muito interessante, tipo, cara, ir vivendo, e cada experiência que tu vai adquirindo vai te transformando num profissional melhor. Vem muito que a gente falou com o Arthur que isso é o episódio da semana passada, mas dessas experiências de tipo, a riqueza das experiências que tu vai tendo vão te ajudando, vão te dando uma bagagem melhor para que tu consiga desempenhar melhor, vão te dando repertório para tu poder ser mais completo, mais competente no que tu faz. Não necessariamente tu vai usar a mesma coisa, mas tenho certeza que muitas coisas que tu aprendeu, que tu viveu dentro dessa experiência de laboratório, tu aplica no teu dia a dia hoje. E até uma coisa que o Arthur falou que me chamou bastante atenção, que ele falou que ele quebrou, né, a empresa dele, e que ele ter passado por isso fez ele olhar com mais sensibilidade para o negócio dos clientes dele. Isso eu achei muito legal, porque eu acho que a vida é assim também, né? Sim. E até eu tava falando com os guris aqui na empresa mais cedo que eu ter feito o oceano, não sei se o pessoal sabe, provavelmente não, porque poucas pessoas sabem alguma coisa do curso de oceano. Mas é um curso que tem 4 áreas principais, que é física, química, geológica e biológica. Então, tudo tu aprende a ter uma visão com base nessas 4 grandes áreas e as ramificações delas. Então, sei lá, se eu for olhar para um problema ambiental, eu não vou pensar só naquele animal. Vou pensar que tem condições físico-químicas e que talvez a granulometria do sedimento talvez esteja influenciando, sabe? É uma coisa assim. Tu aprende a ter um olhar holístico do todo e que as situações elas têm várias variáveis naquilo. Isso é uma coisa que eu vejo que me ajuda muito hoje em dia. Eu olhar para a situação e pensar que tem muitas variáveis ali, que não é uma coisa simples, sabe? Eu consigo olhar de uma forma mais ampla. E isso é uma coisa que eu aprendi num curso de oceanologia, então dá para usar pro resto, né? Pô, muito bom, Carol. Muito obrigado pelo teu tempo, não sei se tu falou tudo que tu queria, se tá no teu doc, tu falou, tu tava com o teu doc preparado. Tava rindo que eu escrevo sobre as coisas, né? Eu prefiro organizar a minha cabeça escrevendo sobre antes. Mas,